Dá o play, Marcos. Oi? Ué. Tamo no ar. Gente, seguinte, voltamos aqui agora. Tamo de volta. Podcast Audaz. Muita gente, muitos testemunhos a gente recebeu. Até hoje, a galera, vocês vão voltar e a gente tá de volta pra gente poder trazer conteúdos que vai transformar a tua vida, que vai transformar a tua forma de pensar e que vai trazer uma mentalidade de reino. Mas hoje eu tô aqui com meu brother Nino. Meu mano Sandrico, Ninão, muitos certo? anos, Tem muito crescemos vídeo bom juntos. aí, hein? Olha só, Muita presta atenção. história. Muito vídeo bom. Você que tá chegando aqui agora, ou Sim. você que tá vendo esse vídeo pela primeira vez, tem muitos testemunhos, muita história de vida. Volta lá nos vídeos, compartilha, comenta. A gente tá aqui com o Nino agora, que ele Tudo bem? voltou da Austrália, foi enviado por Deus pra Austrália, agora Deus mandou ele voltar. E Passamos 3 anos lá. 3 anos na Austrália, Deus fez coisas incríveis. Foi maravilhoso, mano. Então conta aí pra gente o que que Deus fez. Então, a gente teve um direcionamento de Deus. A gente sempre foi, quem conhece a gente sempre foi do ministério, né? Menorá, Juventude Audaz. E aí a gente teve um direcionamento de Deus à Austrália, mano. Tava todo mundo aí na. Isso aí foi quando a gente foi pra Awaken, mano. Nossa Sim. escola da Awaken, eu, Sandrão, Titi, Gabriela. Quem mais? Foi nós, né? Foi nós, naquela época. E aí foi a primeira que a gente foi, né? Pra Sim. participar. E aí lá a gente recebeu uma palavra, nosso casamento da Austrália, e a gente, amém. Começou a cumprir. Começamos a ir pra cima disso depois de 3 anos, assim que a gente foi mesmo, né? Deus foi ali trabalhando no nosso coração. E aí a gente passou 3 anos lá, mano. 3 anos lá foi irado, assim, espiritualmente, ministerialmente, foi uma parada Boa. que eu precisava na minha vida, assim, de ser esticado nesse lugar, né? Aceleração. Porque, querendo ou não, a gente, pô, conhecia todo mundo da igreja aqui, aquela coisa que era muito confortável, que não é errado, tá ligado? Sim. Mas lá a gente teve um avanço, assim, ministerialmente, pro reino mesmo, assim, eu acho que a gente tava vivendo muito, um pouco pra nós, tá ligado? Pensando mais naquilo que a gente queria e tal, e lá foi all in pro reino, por mais que a gente foi pra uma terra maravilhosa, praia, tudo de melhor, ganhando em dólar, né, Marquinhos? Ganhando em dólar é bom, mano. Mas lá a gente entendeu que nossa missão não era só ganhar dinheiro e tal. Lógico que a gente trabalhou, fez nossa parte, a gente não foi total como missionário, né? A gente foi para estudar, aprender. E aí lá o Senhor abriu as portas, a gente conheceu uma igreja, a Lagoinha Sidney lá, foi maravilhoso, a galera, enfim, fomos se envolvendo e terminamos lá pregando de domingo, uma loucura, né, mano? E conta pra mim uma coisa, muita gente recebe palavra assim de Deus, né? Sim. Tipo em escola ou recebe palavra no lugar que tá, na igreja local. E aí vocês receberam essa palavra e vocês foram pra lá. Vocês foram intencionais em relação a isso? Eu queria que você falasse um pouco disso, porque talvez tenha pessoas aqui Sim. que já recebeu palavras de Deus e tem um chamado para sair fora do país. Fala um pouco pra gente em relação a isso, como foi, tipo assim, tem muita gente que fica esperando muito tempo e não vive, mas como foi com vocês? Mano, com a gente recebeu a palavra, pra gente era muito distante, né? Pra realidade que a gente vivia. A gente casou, veio a pandemia, Na então maioria das vezes, quando você recebe uma palavra de Deus, é muito distante, não né? faz sentido a É, parada. Mas aí que entra a mesma fé, mano. É de você falar, mano, o Senhor tem algo pra mim e eu vou mudar minha mentalidade. Porque a minha mentalidade, meus olhos naturais olhava pra aquilo e falava assim, mano, não tem sentido eu viver sim, essa sim, parada. sim, Então, tipo assim, às vezes você tá passando por uma parada que o Senhor falou algo no seu coração e você olha pra sua realidade de vida e fala, mano, não faz sentido. Mas a gente tava tocando essa ideia aqui antes, né? sim, Às vezes a gente tá tão condicionado com aquilo que a gente vive, o lugar que a gente vive, com as pessoas que a gente vive, com a nossa família, que conhece a gente desde pequeno, você falou isso, né? E faz muito sentido. Às vezes nossa família, os nossos amigos estão próximos a nós, tipo, conhece a gente desde pequeno. Então, eles não enxergam aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Tipo, a gente tava compartilhando aqui um pouco antes de começar o podcast da questão de Abraão, tá ligado? Ele teve que sair da terra, da parentela e da casa dos pais dele porque ele tinha uma realidade lá, mas Deus estava querendo levar ele para outra realidade, tá sim, ligado? sim, Então foi literalmente isso. A gente olhou para a situação e falou assim: não faz sentido agora, mas mano, o que que a gente pode fazer? muito bom. O que a gente pode fazer? Pô, vamos começar equilibrar nossas contas, gastar menos, vamos começar a economizar nisso aqui que dá. Tiramos, mano, tiramos tudo que tinha, Se preparou para a tudo que palavra de Deus, tinha né?
tipo assim, que a gente fazia sobrando, a gente falou, mano, vamos parar de sair aqui, vamos parar de fazer isso aqui, Top. vamos abaixar as contas aqui, e aí foi se adequando de tipo, pô, agora dá pra pensar em guardar dinheiro pra isso. E aí foi, mano, foi um ano, mano, guardando dinheiro, um ano se preparando. Fiz um pouco de inglês, mas lá na hora o inglês é outra fita que é. Desenrolou. Não, pessoalmente lá os caras falam com a batata na boca, é doideira. Mas a gente foi se preparando, né? Tanto que a gente chega lá e a gente fica um mês, mano, sem trabalhar, mano, lá. Porque a gente falou, mano, a gente trabalhou forte aqui. E vendemos tudo nossas coisas. Chegou lá, a gente passou um mês, assim, desfrutando mesmo. Que a Gabriela falou, a Gabriela já tinha ido, né? Então ela falou, mano, você precisa viver aquele lugar, tipo assim, desfrutar mesmo, tá De forma ligado? intensa, né? Porque tem muita gente que vai pra Intencional, lá, né? tem muita gente que vai pra lá e, tipo, mano, já chega trabalhando aquela loucura assim e tal. Ela falou, mano, pra você, você vai ter que trabalhar um momento, então, mano, começa conhecendo, visitando. A gente, mano, muito lugar pra gente conhecer ali. Mas enfim, eu acho que é você começar a se preparar com aquilo que você tem, tá ligado? Sim. Tipo, você receber uma palavra de uma nação, o que que você pode fazer, tá ligado? É muito prático, né, mano? Você tem que ser prático na parada. Tipo, se Deus, tipo, tá levando você pra um ministério ou pra um fazer alguma coisa, começar uma empresa, Intercâmbio. intercâmbio, qualquer coisa, mano. O que que você pode fazer, tá ligado? Agora. Pô, agora eu posso, primeiro de tudo, mano, baixar aquilo que eu tô gastando que não é necessário. Se preparar financeiramente, né? Financeiramente é Estruturar. é o principal, mas também de questão familiar. Tem muita gente que deixa de viver as paradas por conta de família, por conta de Sim, sim. pessoas, e tipo, pô, mas nunca vivi longe da minha mãe, do meu pai, da minha família, vou sentir saudade. Então você já se preparar para isso, já ter conversa com a família sobre isso, porque para mim foi difícil, pô, nunca tinha saído lá da casa dos meus pais assim de próximo, Sim, assim, sim, então sim. eu sei que isso pega para muita gente também, a questão familiar. Mas a gente lá viu que você viver os planos de Deus é muito melhor que qualquer coisa, né, mano? Top. Tem nada que se compara. Porque a gente podia ter ido pra lá e vivido a experiência de país, de cultura e tal. Sim, Mas a gente viveu o reino lá, tá ligado? muito doido. A gente em nenhum momento negociou, tá ligado? De estar conhecendo a igreja, conheceu a igreja de, tipo, fazer parte, porque muita gente acaba se afastando nesse caminho de, tipo assim, pô, agora não tem mais ninguém pra olhar por mim, então mas na verdade, tipo, pá, mano, que vida é essa, tá ligado? Que cristianismo é esse, sabe? Que Sim, sim. evangelho é esse? Então a gente sempre foi muito focado de, tipo assim, a gente não vai perder o foco. O Senhor trouxe a gente pra cá por um propósito. E aí era praticamente a palavra que a gente tinha era fazer as mesmas coisas que a gente fazia aqui, com os jovens, com a galera, célula e essas paradas assim, lá, mano. Na verdade, Deus te levou para você também colaborar com aquilo que estava Que acontecendo já lá tava como acontecendo lá. igreja, como aquilo que Deus estava fazendo na igreja local, se conectando com as pessoas. Mas eu queria que, talvez, algumas pessoas que estão assistindo a gente aqui, em relação a isso, que você falasse, qual é a importância de você sair da sua nação? O que que mudou no teu coração? Que agora você está de volta. Queria que você falasse o que que mudou na tua visão sobre Deus, na tua visão de experiência. Você foi para outra nação, você serviu em outras igrejas, você serviu outras pessoas. O que que isso você entende que mudou na tua forma de enxergar a presença de Deus, de viver o evangelho? Fala pra gente. Mano, eu acho que uma das principais coisas que foi que eu entendi que Deus ele não é limitado. Boa. Porque, mano, Deus age de maneiras que a gente jamais imagina e pensa na nossa vida, que a gente vive muito preso àquilo que a gente sabe ou aquilo que a gente conhece. Então, quando a gente chega lá, a gente viu uma igreja totalmente imigrante, mano, que não tinha, tipo assim, estrutura nenhuma pra começar uma parada. Foi, tipo, um casal que quis fazer a parada e Deus, mano, hoje tem duas igrejas na Austrália, caminhando pra terceira. E aí você fala, mano, Deus, ele pode fazer de, mano, do jeito que ele quiser. Aí Sim, a gente não, ele não vai se limitar àquilo que a gente sabe, ele vai fazer muito mais, mas aí cabe a nós abrirmos nosso coração pra, tipo, mano, amém, eu vou entender o que Deus quer fazer aqui entendi. e ir pra cima naquilo que Deus quer fazer, tá ligado? Boa. Mas eu realmente experimentei lá, mano, um pai de amor, assim, que supre em todas as coisas, tá Cuidou de ligado? você. Cuida da gente, trazendo pessoas na nossa vida, colocando tipo, amigos mesmo, assim, porque, mano, lá a gente tinha igreja, tá ligado? A Sim, igreja foi nossa família e a gente construiu uma parada muito louca lá. Então, quando você tá focado no reino, você é muito abençoado.
tá ligado? Aí a gente começou a perceber isso, a gente falou, nossa, mano, tem muita gente que vem pra cá, tipo, mano, ganha muito dinheiro, constrói a parada, mas, mano, tá triste, tá deprimida, tá ligado? Tá vivendo sem Perdeu o propósito, propósito, né? tipo, veio pra cá, mas e aí, tá ligado? É. E olha a riqueza do que a gente tem, tá ligado? Da igreja. Porque a gente chegou lá, mano, 3 meses a gente já tinha amigo, a gente já tinha a galera caminhando junto. E aí você fala, mano, a igreja é uma parada muito. Tem muito valor, tá ligado? É. É uma parada de senso de família mesmo. Família de Deus, em Família qualquer de Deus, nação tem os mano. mesmos princípios, né? O amor, Tanto que a a generosidade. gente foi pra Europa, a gente viu isso, né? Tipo Sim, assim, é família a parada, tá família ligado? para, né? Então, mano, uma das coisas mais importantes que eu entendi é que, mano, realmente a gente se torna família em Deus, tá ligado? Quando você Sim, vive o evangelho de verdade, tá ligado? sim, sim. Isso é louco. É sem palavras. E agora está de volta. Ficou quantos anos? 3. 3 anos. Agora está de volta. De volta. Por que que você está de volta? Nós quer saber, na verdade a gente quer saber isso porque tem muita gente Sim. que pensa assim, ah não, Deus me levou e vai ser isso pro resto da Que me vida. segure aqui. Agora essa questão assim de que Deus ele vai mudando as coisas, né? Por que que você está de volta? Fala pra nós. Pô, a gente tinha já percebido que Deus estava movendo a gente lá. A gente achava que era pra outra cidade. A gente já tava com essa expectativa assim de ir pra outro lugar. Mas aí, com o decorrer do tempo ali, questões também meio burocráticas, assim, tipo, a gente tinha várias formas de continuar lá, mas a gente entendeu que era realmente um direcionamento de Deus, assim, que o Senhor estava fechando as portas da Austrália naquele momento para nossa vida e que ele tinha outras coisas pra gente viver. A gente na hora não entendia, né? Sim. Mas o Senhor jamais fecha uma porta e deixa a gente no escuro, né, mano? E aí foi o momento ali de você ter convidado a gente para ir para missão na Europa. E a gente tava orando sobre isso, faltava uns dias ainda pra gente decidir a questão do visto, tava ainda tudo meio. Deus já estava falando, né? Deus Já tinha uma percepção. já tava movendo as A nuvem coisas, do tamanho da mão de um homem a nuvem já tava indo e a gente falou, tinha acho que a gente tem que aparecido. ir, hein, mano. E aí foi nessa sequência, né, mano? A- aconteceu da gente falar, mano, decidi, vamos voltar. E o mais louco é que quando a gente decidiu voltar, mano, a gente ficou em paz, mano. Não foi uma parada de tipo assim, ah, vamos voltar e, não, pelo amor de Deus. Tanto que a gente foi embora, tipo, pra galera assim, mano, falou, tio, tamo indo e tal. Porque a gente sabe que onde quer que a gente esteja, se a gente estiver seguindo a voz de Deus, em paz no coração, Sim, sabendo que o Senhor tá falando, tá ligado? Não tem erro, não tem país, não tem situação que sim. e aí começa, né? A missão Europa já foi uma realidade desde fevereiro, quando a gente voltou. Deus puxou vocês Deus falou, vai da pra cá, Austrália, filhão. vambora para Europa. E aí foi, mano. Agora, Eu acho que é até importante a gente falar disso aqui, porque normalmente muita gente, você que tem um chamado para missões, para missões, você que tem um para chamado nações. para nações, para as nações, e você fica assim, cara, mas eu não tenho como, eu não tenho condição. Eu não tenho passaporte, eu não tenho visto. A gente vai falar exatamente sobre isso daqui, porque as pessoas muitas vezes acham que é meio místico, né? Ah, É, não, eu tenho um chamado e aí fica esperando a vida inteira e não acontece, e mas é prático a parada. fico Então, esperando cair alguma coisa do céu. é prático. Você tem que ouvir de Deus, você tem que dar os passos de fé, e aí quando você chega lá, Deus começa a fazer as coisas. E aí? Aí você recebe o convite, Ó que loucura, só você dando esse gancho aí, pra você pegar essa visão aqui. As duas coisas que a gente fez, mano, tanto da Austrália e da Europa, a gente tomou um passo de obediência e a gente foi pra cima. certo? Mas as duas vezes, cada uma foi de uma forma, tá ligado? Na primeira da Austrália, a gente pegou e falou: não, é isso, Deus tá falando, vamos, o que que a gente precisa fazer? Vamos trabalhar e tal. Trabalhamos ali por um ano, mano, pagando as coisas, ajustando as contas e Vivendo pelo tal. reino, né? Tipo E assim, eu pum, tenho um objetivo no reino. fomos. Essa da Europa foi totalmente diferente, mano. A gente sentiu. Claro, a gente já estava mais maduro, assim, de entendimento de voz, assim, de saber quando Deus estava falando, saber as palavras, mas, mano, a gente foi literalmente na fé, mano. Meu Deus. Porque a gente investiu, a gente juntou uma grana na Austrália, a gente investiu na Europa, mano. Comprou as passagens, pagou as hospedagens, os lugares que a gente ia ficar e Caiu tal. pra dentro da voz de Deus. Mas a gente não tinha mais nada, mano.
E a gente precisava comer, a gente precisava se locomover, a gente precisava fazer as coisas. E a Gabi fez as contas, a gente falou, mano, Deus tem que ter falado mesmo, porque o bagulho, a conta não fecha. Mas foi uma loucura, porque foi um processo até na Gabriela, que ela ficou em paz, que ela sempre ficava muito preocupada com isso. Eu falei, Gabi, mano, amor, pô, Deus falou, ele vai fazer, mano. E Tá aí vocês ligado? começam a receber E aí a o gente, favor de ó que Deus. loucura, que a gente, eu falei assim, ó, Senhor, tô voltando, eu vou voltar a trabalhar. Olha o importante de você ter um relacionamento verdadeiro com Deus. Falei, mano, vou voltar a trabalhar, vou voltar a fazer Uber, voltar a fazer o que for, tá ligado? Sim, sim. Pra viver essa parada. E, mano, eu senti claro no meu coração Deus falando assim: eu não falei pra você trabalhar. E é muito loucura isso pra nós. Falar assim, mano, não é pra eu trabalhar? Como assim, tá ligado? Ele falou, mano, desfruta a sua família. 3 anos você não vê seus irmãos, seus sobrinhos, a Gabi não vê os avós. E a gente, mano, amém, vamos desfrutar. Fomos pro Paraná, pra Ribeirão Preto, Rio de Janeiro, ver a família, ver a família, ver a família. Conexão. Mano, 3 anos longe da família. E o Senhor, ele ama a família, tá ligado? Sim, Então a gente passou esse tempo e tal, e ao mesmo tempo a gente ali, mano. Senhor, quando a gente voltar de viagem da família, vamos voltar a trabalhar? Não, ainda não, mano. sim. Eu vou enviar vocês. E a gente ficou em paz nisso, mano. Quando faltava, sei lá, umas 3 semanas pra missão, o bagulho, o Senhor direcionou a gente assim, a gente sentiu de fazer um vídeo. Ah, vamos fazer um vídeo, postar e tal. Mano, levantamos um recurso, mano. Tipo, Deus levantou as pessoas ali, tocou no coração das pessoas e, mano, levantamos o recurso total, tá ligado? Com um vídeo. Tipo Eu assim, acho que isso é muito interessante porque Jesus ele fala, eu lembrei agora de uma coisa que você está falando aí, dessa história, e para a gente poder entender isso que ele está falando, Jesus, quando ele envia os discípulos pela primeira vez, ele vai dizer o seguinte: vai e não leva nada. Na segunda vez ele fala para levar bolsa e tal, mas na sim, primeira ele fala assim, ó, vai e não leva nada. Por quê? Porque eu creio que um dos propósitos em relação a isso é para que eles pudessem conhecer aquele que envia, é isso, mano. é aquele que sustenta a Sustenta missão, e faz. aquele que dá a palavra, dá a provisão. Porque vai ter momento que a gente vai construir com a força do nosso braço, o Senhor vai falar, mano, Ele vai fazer através de nós, vai ralando que eu vou te mas vai abençoando. ter momentos Mas vai que ter ele momento vai que é se a revelar de graça uma de outra forma. Deus e misericórdia e favor, mano, e você vive isso, tá ligado? Porque Muito bom. é muito difícil a gente entender que o nosso Deus é um Deus que, mano, dá presente pra gente e agrada os É. filhos, tá ligado? Normalmente é bem difícil, você que está assistindo esse vídeo, Presta você atenção nisso, pelo amor de Deus. você entender que esse ponto que você está falando é importante porque normalmente a orfandade e a rejeição te tira desse lugar, É, porque você acha que pessoas que têm influência de orfandade ou de rejeição, e você pode estar se identificando com isso, no aspecto assim, ah não, mas se eu não fizer, Deus não vai fazer. mano, putz, isso E é muitas osso. vezes a gente só precisa descansar nos braços do Pai. É, Houve uma frase uma vez do Bill Johnson que ele fala assim, que a fé verdadeira não é você muitas das vezes lutar, mas é você descansar. é, A fé verdadeira é você desfrutar da parada. desfrutar. É você assim, ó, cara, esse é o momento que eu preciso só ouvir o que ele tá falando para poder viver. Muito bom. Isso é relacionamento, mas, ó, Marquinhos, dá o foco agora. A gente tá profissional na parada, você É, vai ver? A gente tá profissional na parada. Mas a fita, mano, é que isso é falta de relacionamento, tá ligado? Quando a gente tá se relacionando com Deus, tendo intimidade com o Espírito Santo, a gente consegue entender o que ele quer pra nossa temporada de vida. Tipo, muito bom. você vai entender aquilo que o Senhor quer na medida que você busca o Senhor. Não tem como você querer entender se é pra você fazer isso ou fazer aquilo, sendo que você tá fazendo tudo no automático, tá ligado? É muito É, comum a gente viver no automático, tá ligado? Viver as coisas fazendo assim, ah, eu já sei fazer dessa forma, eu vou fazer só dessa forma. E não pergunta pra Deus, tá ligado? sim. Lá na Austrália mesmo a gente viveu várias situações de tipo assim, Senhor, é pra gente ir pra esse lugar, pra esse retiro, pra isso, pra. Mano, vai que eu vou sustentar. E, mano, o Senhor sustentava, tá ligado? Usava pessoas pra isso. Mas enfim, aproveitando o gancho, chegou a missão da Europa, né, mano? Boa. A gente foi, Deus abençoou, mas, mano, foi um tempo da hora nosso, né, mano? Foi muito louco. Tipo, de vinte e três dias de viver essa muita experiência, né, mano? coisa de Deus. Porque, tipo, uma das paradas muito importantes, assim, é que a gente vê a necessidade de cristãos verdadeiros na Europa, tá ligado? Porque é um lugar que precisa do evangelho. A gente viu lá, mano, a igreja lá, principalmente nas IBNJs que a gente passou, né? O Senhor, mano, derramando do poder dele
em pequenas comunidades, em grandes comunidades, tipo, mano, de Galway até Paris, mano, tamanhos totalmente diferentes, mas, mano, a presença de Deus, né, mano? O que Deus fez lá foi maravilhoso, irmão. Quantos países? 7 países, né? 7 países. Uma trip de 23 dias, sete Pregando países, evangelho loucamente. mas foi umas 10 cidades, né, mano? 10 cidades. A gente foi de avião, foi de van, foi de tudo, irmão, foi de tudo. Doideira. Mas pra você, Sandrão, qual foi o momento lá que você fala que mais foi, tipo assim, pá, crucial, mano? Cara, na verdade, eu vejo uma construção de tudo isso, né? A gente tá terceiro ano indo pra Europa. Te receber um chamado de Deus ali, 3 anos atrás. E é importante falar isso, você tá falando dessa questão de provisão de Deus em relação a recurso. Quando a gente recebe ali há 3 anos atrás, a gente estava na Argentina pregando, e aí, de repente, um amigo, Marco, amigo nosso que Uhum. cresceu na comunidade aqui, liderou a gente, fez parte do nosso time de liderança. Aí eu recebo uma ligação e ele fala assim: Olha, Deus tá falando que você tem que vir pra Europa, você tá pronto. E aí eu tava no meio de um avivamento na Na Argentina, Argentina. vendo várias curas, sinais, numa cruzada do Carlos Anacondia, vendo Deus fazer muitas coisas, e de repente ele me liga e fala assim: beleza, pode marcar que eu vou. E eu, tipo assim, depois de alguns dias, eu falei assim pra minha esposa: eu volto pro Brasil e falo assim: ó, a gente vai pra Europa e tal. Ela vai? Eu falei assim: vai. E aí, naquela hora, cara, não tinha recurso, a gente tava pensando em fazer algumas coisas na vida pessoal, mas aí Deus faz. E o que foi muito doido foi que a gente compra a passagem numa empresa que, tipo, vendia umas passagens na internet, que naquela época tava na hype, e aí a gente compra e quando chega no final do ano, cara, a empresa falha e a gente tinha que ir no mês 4 para a Nossa. Europa, porque a gente já tinha fechado conferência lá, já tinha fechado algumas igrejas. E aí o que acontece? E aí a gente fala assim, cara, será que eu ouvi de Deus mesmo? Era pra É, mim? A gente sempre vai fazer essa pergunta. sim. Ó, vou falar uma coisa pra você que tá assistindo, dá um foco Vai, aqui em Marquinhos, vai, relação a isso, Marquinhos. Marcão. Talvez você recebeu uma palavra de Deus e as coisas estão dando errada, mas não é porque tá dando errado que não foi Deus que falou, porque vai haver resistência muitas vezes para que você possa cumprir aquilo que Deus te deu como palavra. Então continua firme, É. porque aquele que chamou, ele é fiel para dar provisão para que você possa cumprir o chamado que ele deu. E aí, nesse momento, quando a empresa falhou, a gente fez essa pergunta e depois foi passando os dias. E aí Deus trouxe o recurso certinho para a gente poder ir e cumprir a missão. Agora, o que mais me marcou nessa viagem? Cara, o que mais me marcou foi ver as pessoas, a construção das pessoas que a gente chegou lá 3 anos atrás e agora quando a Pô, gente pode crer, voltou, né? a gente percebe o crescimento e o desenvolvimento das pessoas, ou seja, a Igreja de Cristo, a missão que Deus te deu e que talvez você está com medo de tomar as decisões, ela tem muito a ver com o que Deus está construindo. Eu Uns acho que plantam, outros isso é o regam. mais louco, né? Porque se você para pra analisar, aquilo que o Senhor pede e fala com a gente, nunca é só pra gente, né? Exatamente. É sempre, mano, O pro dom não é nosso, corpo, o dom mano. é para servir as Pras pessoas. pessoas, tá ligado? E uma das paradas que mais me marcou lá, mano, foi ver o quanto a galera, tipo, foi mais ou menos o mesmo sentimento que eu tive na Austrália, assim, de ver realmente uma família crescendo ali. E aí, mano, pessoas com diversas características diferentes e tal, mas, mano, se amando por Cristo e falando assim, mano, vamos fazer a parada acontecer, Muito mano. doido. Da nossa cidade pequena até as cidades maiores como Paris e tal, Dublin ali, que a gente viu algumas coisas também. Mas você fala, caraca, mano, Deus tá fazendo de diversas maneiras aqui, mano. Numa igreja de uma forma, na outra igreja de outra forma. E aí você vê a conexão das paradas de Deus, Deus movendo. E, mano, mas pra mim eu acho que Gaui foi muito especial, mano. Casa do Avivamento. Pô, mano, ali foi da hora, mano. A gente teve umas experiências ali com Deus, os dons pipocando lá, mano. A parada foi, mano, pancadeira, mano. Pancadaria. A igreja de Galway, na verdade, foi uma coisa que marcou muito a gente, né, em relação ao que Deus estava fazendo lá, porque quando a gente chega na igreja, começa o primeiro louvor, eu nunca vi nada igual. E a gente Cê já é foi para louco. muitas igrejas, já ministramos em muitos países, e aí naquela hora, quando começa o louvor, era como se, tipo assim, cara, a presença de Deus estava ali já. Nossa, o bagulho Foi de forma muito intensa, tava tenso a sobrenatural. presença de E Deus. aí, o que que aconteceu? Eu lembro que quando eu subi para pregar,
eu falei assim pro time, né? Pro nosso time. Cara, quem tem uma palavra de conhecimento, uma palavra de Deus, e naquela hora todo o time foi lá na Foi. frente. E aí foi claro que quando o óleo chega na panela, onde tem Esquece. fogo, Esquece. Pipoca quem tudo. carrega o óleo e o Pipoca. fogo chega, vai pipocar, meu irmão. E aí naquela hora veio muitas palavras, pessoas sendo tocadas, Ali transformadas. foi Ali doido. foi um lugar que, na verdade, Irlanda é um lugar onde tem muito, as pessoas têm muito suicídio, mas ao mesmo tempo Deus está lá de uma forma poderosa e sobrenatural, querendo encontrar os jovens, as pessoas ali, né? É, mano. Cidade. E é loucura, né? Porque a gente conversando até com o pastor falou assim, mano, Deus me deu essa cidade, mano. Deus falou gal aí, tá ligado? É. Olha a importância de você ter sensibilidade de tudo que você vai vendo, né, mano? Dos pastores que começaram ali na IBNJ de Paris também. Tudo você vê assim, a sensibilidade, mano, e tudo tá nisso, de você escutar o que Deus tá te falando, mano. O Sim. que que Deus tá te falando? O que Deus tá te falando aí? O que que É. o Senhor tá pedindo pra você fazer? Que lugar, que pessoas, que coisa que o Senhor tá pedindo pra você fazer? Que às vezes a gente acha que, não, é muito pouco fazer isso, é muito pouco arriscar nisso, mas, mano, às vezes o Senhor quer usar o seu dom, o seu talento, aquilo que Ele tá colocando no seu coração pra ser o ponto de partida de algo. E às vezes a gente fala assim, não, pô, isso aqui não tem nada a ver, tá ligado? Mas Sim. nossa vida tem tudo a ver com aquilo que Cristo quer fazer, né, meu brother? Eu vejo você assim como um evangelista missionário Sim, que está avançando nas nações aí. tamo aí. E uma das coisas que é importante, até mesmo a gente para falar para as pessoas que estão assistindo esse vídeo, cara, se Deus te chamou, você precisa ir. Por É, quê? Porque Abraão só viveu algo maior quando ele saiu da sua terra, da sua parentela e da casa de teu pai. não tem nenhuma história, né, mano, Nenhuma que alguém história, ficou parado esperando e o Senhor exatamente. fez, né? Tipo, aí você vê até mesmo a questão da parábola dos talentos, né? Tipo, pô, o cara tinha um talento, ele ficou com medo e enterrou, achando que tava fazendo algo bom, tá ligado? O Sim, Senhor falou, exatamente. mano, te dei a parada, você enterrou, não, porque você é mau. Então, a visão é que ele não entendia o Deus que ele servia, tá ligado? Sim, sim. Porque quando você entende o Deus que você serve, você faz por amor, sabe que o Senhor tá na parada. Mas eu acho que o que mais tem nesses últimos dias, com tudo isso que tá acontecendo, que eu venho entendendo é que a gente precisa buscar o Senhor, mano. Tipo, verdadeiramente, sabe? De Ouvir o realmente. coração É, dele, mano, dar sabe? os Tipo, passos falar, que ele mano, o está que nos que eu tenho que conduzindo. fazer, tá ligado? Qual que é. Pra que lugar que eu tenho que ir, tá ligado? Não só, tipo, já tô acostumado a fazer isso. Já tô acostumado, já é assim minha vida. Mano, mas o Senhor, ele é um Deus eterno, pô. Você vê uma dinâmica na vida de Jesus, é porque ele é de cidade em cidade pregando o evangelho. É, mano, a gente não tá falando uma parada assim, tipo, você tem que sair da sua casa e ficar rodando cidade. Se Deus tá falando, vai, né? Sim, sim. Mas, tipo assim, é entender o que o Senhor tá A dinâmica, pedindo. né? É, tipo assim, às vezes, mano, o Senhor tá pedindo pra você, sei lá, você começar a fazer vídeo no seu Instagram, que é um bagulho que você pode falar, mano, é muito pouco. Mas talvez uma pessoa ali vai ser alcançada, vai ser transformada e o Senhor vai começar a fazer através dessa pessoa uma coisa que a gente nem imagina. Eu lembro uma vez que o Robert, brother nosso, do Cultura do Grande Reino, Robert. faleceu, e ele falou uma coisa pra mim que marcou muito. Ele falou assim, cara, se você for fazer uma live e entrar uma pessoa, e essa uma pessoa, ela for transformada por Deus, ela for tocada por a palavra que Deus te deu, já valeu a pena. É, Porque se uma pessoa se decide por Cristo, já tem festa no céu. sim, Jesus morreu por essa pessoa. Então, isso é importante. Hoje a gente vive numa geração de muita influência, muito alcance. Então, todo mundo espera, e isso que você está falando é importante você falar, que as pessoas elas fazem as coisas esperando ser reconhecidas. sim. Ah, não, eu vou postar um vídeo, mas se ninguém curtir, não, mas se Deus falou para você postar, você tem que Faz, postar. é isso. Esse é o ponto É, importante, ou seja, isso tem a ver com a tua identidade. Então, assim, o que que Deus está te falando nesse tempo? Ouvir a voz de Deus, como o Nino está falando aqui, é essencial, por quê? Porque qual é a vontade de Deus e o que que você precisa tomar de decisão hoje para você viver realmente aquilo que Deus está falando na tua vida? sim, mano. É realmente ser obediente ao Senhor e que a gente tem vivido. Você, mano, pode perguntar pra qualquer pessoa, mano. Qualquer pessoa que você conhece que vive o reino, que, pô, mano, tá vivendo a parada séria, mano, vale a pena, tá ligado? Vale a pena. Vale a pena você ser obediente a Deus, você ir contra, às vezes, uma parada que você acha que é certa. Tipo, pra gente tudo era muito claro, tá ligado? E a gente sair da Austrália e vir pra cá, a gente ficou meio tipo, putz, mano, e agora, tá ligado? Mas, mano, enquanto a gente tava
vivendo as coisas aqui, a gente falou, meu Deus, mano, era pra gente ter voltado, tá Sim, ligado? Era sim. pra gente estar vivendo isso aqui agora. Não que lá tava ruim, lá tava bom, mas o Senhor tem sempre algo melhor pra gente viver, tá Sim. ligado? Pra nossa, pra O aquilo que verbo é movimento, é, né? O mano. verbo que se fez carne, tabernaculou, é movimento. É isso, mano. E eu acho que a gente tem que parar de ficar pensando em só, tipo, o que que eu quero pra minha vida daqui 5 10 anos, porque é importante a gente almejar, mas quando a gente põe os olhos no Senhor, a gente vive muito mais daquilo que a Muito gente bom, pensa, imagina, sonha um dia. muito Tipo, bom. mano, jamais na minha vida eu pensaria ter vivido tudo que eu vivi esses últimos anos. Só o Senhor mesmo, mano. É loucura, é só o Senhor, Sandrão. Glória a Você tá Deus. ligado, né? Quando eu cheguei Sim. quebrado, irmão. Cheguei Deus fez. quebrado e Deus fez, mano. E Deus pode fazer na sua vida também, à Casamento, medida. família. Nossa, mano, o senhor, esses dias a gente tava num cliente e ela falando sobre o casamento que ela tinha terminado e tal, mas que ela tava noiva já de novo, tinha se convertido. E eu comecei a testemunhar, mano, pra mulher, mano. Comecei Glória a a Deus. testemunhar. E eu, depois, no final, ela tava com os olhos cheios de lágrimas, assim. E eu falei, nossa, que loucura, mano. Eu, às vezes, nem acredito no que o Senhor fez na minha vida, assim, a partir do momento que eu decidi mudar a minha vida mesmo. E a gente vê tantos relatos de pessoas que foram transformadas pelo poder de Deus. O Jeffersonzão, que, mano, de morador de rua, agora. Você é louco, mano. Sim. O Senhor é maravilhoso, ele faz à medida daquilo que a gente busca e entrega o nosso coração. E, enfim, essa é a nossa resenha, né, Sandrão? Essa resenha. Pessoal, e assim, olha só. A gente tem 23 dias que a gente ficou na Europa e aí a gente vai fazer outros vídeos contando tudo aquilo que Deus fez. São muitos detalhes, não dá para falar num vídeo só. Mas você que entendeu de Deus através dessa conversa aqui, é simples, mas que Deus falou no teu coração, comenta aí. Comenta aí, fala assim, cara, eu entendi de Deus. Fala aí O nos que você comentários entendeu de o Deus que para sua você entendeu vida? de Deus. Fala nos comentários o que que Deus falou. E também envie esse vídeo para alguém que É, precisa realmente entender o manda, chamado manda e o que vídeo está para em aquele dificuldade. amigo que tá desviado, tá com o pé ali, o pé aqui. Tem muito milagre Fala, ó, acontecendo. Deus tá fazendo ainda, Deus está irmão. fazendo. Muito Mas bom. esse é mais um vídeo aí de retorno, né, do Sim, nosso sim. podcast aí. Tamo junto agora para fazer essa parada acontecer. Então fica ligado. Põe, ativa o sininho, se inscreva, faz tudo aí que você precisa, tá ligado? Porque nós tá de volta. Exatamente. Então, É se esse isso. conteúdo falou com você, não esquece de se inscrever no canal. Tamo junto. Deus abençoe. Até a próxima. Valeu, Marquinho.